Irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez poder usufruir da sua presença, da sua bondade, da sua misericórdia. E louvamos a Deus por isto, por ter chegado nesta noite aqui. Sabemos que muitos não puderam chegar, talvez, alguns enfermos, outros por não ter condições de transporte, mas nesta noite o Senhor nos abençoou de poder ter chegado aqui neste lugar para adorar. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus é o mesmo que operou no passado, Ele continua operando no presente, porque Ele é imutável. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continua sendo o mesmo eternamente. Aleluia, glória a Deus. E estamos aqui por causa da palavra, como o nosso irmão presbítero, irmão Carlinho, já falou muito bem, pregou acerca da parábola do semeador, onde frisou os 3 terrenos aonde a palavra foi semeada. Aleluia, glória a Deus. E eu creio que a palavra já foi semeada nesta noite nos corações de todos os ouvintes. Aleluia. A palavra foi semeada nos nossos corações, irmão, quando nós ainda éramos pecadores. A palavra foi semeada nos nossos corações antes de conhecermos a Deus, antes de até mesmo se entregar ao Senhor e confessar Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Nosso irmão Carlinhos já pregou muito bem. Se Deus não me der nada, eu creio que a igreja sai alimentada nesta noite. Mas eu queria compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica vizinho à leitura que o presbítero Carlinho fez. Carlinho falou do capítulo 13, e eu queria que os irmãos fossem ao capítulo 14, o mesmo livro, do mesmo evangelho de Mateus, evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, no versículo 14, capítulo 14, versículo de número 13, que fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Sabemos que esta passagem bíblica está nos 4 evangelhos sinóticos, e eu quero falar do primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, que está inserido no capítulo 14 e no versículo de número 13. Então eu queria que os irmãos com atenção pudessem acompanhar a leitura do versículo 13 ao versículo de número 21, que diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partiu os peixes, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantando dos pedaços que sobejaram, 12 cestos cheios.
e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um Deus nesta noite que opera milagre. Aleluia. Ele não quer saber o seu problema, Ele não quer saber a situação que você se encontra, Ele sabe sim a sua necessidade. Aleluia. Se vimos a um Deus que Ele conhece melhor do que seu esposo, ou melhor do que a sua esposa, a sua necessidade. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso íntimo, o nosso interior. Aleluia. Ele conhece melhor do que um raio-x, quando a medicina vai lá e apresenta o raio-x ao médico. Aleluia. Jesus, Ele te conhece por dentro e por fora. Conhece tudo o que você necessita nesta noite. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco. Se a gente for ler o anterior deste capítulo, a gente sabe que se tratava de uma notícia que Jesus tinha ouvido, aquela notícia que tinham executado, tinham matado, degolado João Batista, seu primo, filho de Zacarias, filho de Isabel, o profeta, aleluia, aquele que veio anunciar a Jesus. A Bíblia diz que ele veio preparar caminho, a Bíblia diz que ele veio preparar terreno para o Senhor Jesus vir começar ou iniciar o seu ministério. E Jesus, ele ouve aquela notícia e se retira dali. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se retira dali, aparece agora uma grande multidão sedente para ouvir Jesus. A Bíblia diz que era uma grande multidão de pessoas enfermas, pessoas carentes, que havia dentro delas uma necessidade de ser curada, de ser atendida por Jesus. E Jesus agora, ele poderia até dizer, outra hora, depois. Mas o que eu acho muito lindo em Jesus, é que Ele está sempre pronto para nos ajudar. Glórias ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão. Aleluia, glória a Deus. Lá fora, irmão, muitas das vezes, quando nós estamos necessitados de uma ajuda, passando por alguma necessidade, aleluia, algumas pessoas até desejam que a coisa aperte mais, que a coisa dificulte mais, mas o Senhor Jesus é diferente. Ele está sempre pronto para nos ajudar. Basta somente você crer, basta somente você confiar, basta somente você contar com o auxílio dele nesta noite, porque ele vai chegar aonde você necessita de ajuda. Aleluia, glória a Deus. Eu estava sentindo uma coisa tão boa, irmãos, aleluia, quando o irmão Carlinhos estava pregando, e eu disse, Senhor, como é bom servir a Deus, como é bom confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador único da nossa vida, e poder contar com Ele nos momentos mais difíceis, aonde ninguém pode te ajudar. Ele está sempre de prontidão, aleluia, para chegar na hora certa, no momento certo, e dizer, eis-me aqui, estou pronto, estou aqui para te ajudar. E a gente sente a presença dele, a gente consegue sentir o auxílio que vem do céu. O mundo não consegue, mas a igreja do Senhor consegue sentir. Aleluia, aleluia, glórias ao nome de Jesus. E a Bíblia diz, irmão, que Jesus, ele atende aquele povo. E lá no capítulo 6, na mesma história, na mesma passagem, lá no Evangelho de João, a Bíblia diz que Filipe chega até Jesus, quando Jesus diz, dá-lhe de comer, não despede esse povo com fome, porque eu aprendo uma coisa na Bíblia, que além de Jesus suprir as nossas necessidades físicas e espirituais, Ele também supre as materiais. Aleluia, este é o Deus de providência que nós estamos apresentando para você nesta noite. O Deus que conhece a tua necessidade, o Deus que supre a tua necessidade, seja lá qual for,
seja física, seja espiritual, seja familiar, seja trabalhista, seja o que for, aleluia, Ele chega e chega com resposta, chega com provisão. Este é o Deus que nós servimos, aleluia, glória a Deus. E Filipe diz: Senhor, nós não temos o suficiente, mesmo que nós tivéssemos 200 dinheiro, ou seja, 200 denários. Denário naquela época era correspondente a um dia de serviço, era muito dinheiro para alimentar aquela multidão. A Bíblia diz que aqui estava quase 5.000 homens, sem contar com criança e sem contar com as mulheres. Dá para imaginar que era quase 20.000 pessoas, era muita gente, aleluia. Mas ali surge um jovem e diz: olha, eu não tenho muito, mas o que eu tenho está aqui. E aquele jovem apresenta 5 pães e 2 peixes, aleluia. Para 20.000 pessoas não é nada, mas quando nós apresentamos o pouco que nós temos, irmãos, ao Deus de providência, quando tu pegas, quando eu pego o pouco que parece ser pouco, e nós representamos a Deus, Ele é capaz de fazer um milagre acontecer na nossa vida. Este é o Deus de milagre que nesta noite nós pregamos com convicção. Quando nós estávamos lá fora sem nada, sem esperança, aleluia, Ele chega e faz um milagre na nossa vida, aleluia, glória a Deus. E nesta noite eu te convido a você pegar aquilo que você acha pouco e apresentar o mestre de milagre, ao Deus de milagre, ao Jesus de milagre, que nesta noite Ele vai fazer um milagre na tua vida. Louvado seja Deus. E quando aqueles pães, poucos pães e poucos peixes chegam nas mãos de Jesus, eu não sei a forma que Ele repartiu. Eu imagino que Ele ia tirando o pão e o pão não acabava. Ele entregando os discípulos, e os discípulos entregando aquelas pessoas que estavam ali assentadas, aleluia. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia afirma que todos saíram alimentados daquele lugar, todos saíram satisfeitos, todos saíram de posse de vitória, porque o nosso Deus é o Deus de milagre, é o Deus que faz as coisas acontecer, aleluia. E eu imagino, eu vou dizer algo aqui que eu vou até pedir permissão ao pastor, que ele não gosta às vezes. Muitas das vezes, irmão, nós se apegamos, nós não abrimos as mãos para a obra do Senhor, nós não abrimos nosso coração, nós não abrimos o material para ajudar na obra de Deus, nós ficamos fechados. Aí você quer que Deus lhe ajude. Deus não lhe ajuda dessa forma. Deus, Ele quer somente que você confie nele, abra a sua mão, confie nele, conte com ele, porque o milagre vai acontecer. Nós sabemos que nós estamos passando esses últimos dias um vendaval. Nós estamos passando por uma turbulação econômica no nosso país, aonde parece que as portas querem se fechar. Aleluia. Mas lembre, num Deus que mesmo que tudo aqui na terra se feche, Ele vai abrir uma porta no céu para você. Mesmo que as coisas aqui na terra se fechem, mesmo que a economia ela se abalem, aleluia, mas não esqueça que coisas maiores Deus está preparando para ti nos céus. As coisas aqui da terra são coisas passageiras, são coisas, irmão, que hoje está de um jeito e amanhã está de outra, aleluia, são coisas mutáveis, são coisas que mudam de uma hora para outra. Mas nós servimos a um Deus imutável. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia, aleluia. Pode confiar, pode contar. Abra a sua mão, conte com o pouco que você tem, que Ele vai chegar no momento certo. Ele vai chegar com providência. Aleluia, porque quem promete é Ele, é a palavra dEle que promete. Não somos nós. O homem promete. E o homem é capaz de falhar, de não cumprir com a sua palavra. Mas o Deus que nós servimos, Ele é diferente. O Deus que nós servimos, você pode confiar. O Deus que nós servimos, você pode entregar nas mãos dEle
Aleluia. Porque você não vai receber somente aquilo que você entregou, mas você vai receber muito mais, além do que você pediu ou do que você imaginou. Nós nunca vamos conseguir surpreender a Deus, mas Deus, Ele nos surpreende todos os dias da nossa vida, porque Ele é um Deus de surpresa. Ele é um Deus que faz muito mais, além daquilo que você pede, além daquilo que você imagina. A Bíblia diz que Ele preparou para você e para mim, além daquilo que os nossos olhos nunca viu, além daquilo que o nosso ouvido nunca ouviu, além daquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Aleluia. Então confia no Senhor, não se preocupe não se preocupa não, entrega tudo o que você tem nas mãos dele, sossega, aleluia, pega essa tua ansiedade, aleluia, e apresenta a Deus. A Bíblia diz, lançai as vossas ansiedades ao Senhor. Se tem uma coisa que tem abalado a sociedade nesses últimos dias, são pessoas ansiosas, são pessoas perturbadas com o dia de amanhã. Já basta o dia de hoje para a gente se preocupar, se perturbar. Deixa que o dia de amanhã Deus prepara o melhor para você. Confia no Senhor. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para passar para você. Confia mais. Tem Jesus como um amigo maior. Aleluia. Porque Ele quer fazer milagre ainda maior na tua vida. Mas Ele precisa que você confie mais. Ele precisa que você entregue tudo aquilo que você tem, aquilo que está te incomodando, aquilo que você pergunta a Deus, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai proceder? Como é que vai acontecer? Aleluia. Deus nesta noite quer dizer para ti, confie somente, conte comigo, porque o milagre é Ele que faz, o milagre é o Senhor Jesus que faz, aleluia, confie somente, aleluia, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.